Ora bem, boa tarde a todos. Espero que estejamos aqui todos já presentes para iniciarmos esta conversa. Hoje iremos falar, na sequência deste conjunto de intervenções à volta da guerra colonial, iremos falar de Moçambique, da guerra colonial em Moçambique, e mais uma vez vale a pena repetir um conjunto de procedimentos que historicamente estão ainda pouco desenvolvidos, embora já haja muito material escrito à volta da guerra colonial, não propriamente em vídeo, em filme, mas há muita coisa escrita já. E hoje, em relação a Moçambique, vale a pena começar por refletir o seguinte, e voltando de novo ao princípio das questões. Em 1960, no caso, a originalidade do processo português, da luta pelas independências e da guerra colonial, no caso concreto, a originalidade do processo português tem a ver com o seguinte: em 1960 não existiam ainda os movimentos nacionalistas, à exceção da UPA, no caso da União dos Povos de Angola, que inicialmente até se chamou, já explicámos isso, União dos Povos do Norte de Angola, e foi por influência dos Estados Unidos da América que deixaram cair a ideia da independência do Norte de Angola, e o Holden Roberto tomou a liderança do processo e iniciou a União dos Povos de Angola, portanto, procurando combater, portanto, para a independência de toda a Angola colonial. Nessa circunstância, nesse período também, o que existe é um movimento anticolonialista que junta as várias forças nacionalistas, ainda embrionárias, no caso, o MPLA, por exemplo, ainda não existia também, a Frelimo não existia, o PAIGC também não existia. E, nessa circunstância, podemos dizer que a Frelimo nasceu, que é o que importa hoje, a Frelimo nasceu em Dar es Salaam, na Tanzânia, a 25 de junho de 1962, pela fusão de três organizações nacionalistas de base regional. A União Democrática Nacional de Moçambique, a UDENAMO, no caso, que nasceu em 1960, liderada por Adelino Guambe, Mozambique African National Union, depois União Nacional Africana de Moçambique, liderada por Mateus Mole, e a UNAMI, criada em 61 por Baltazar Shangonga. Esta fusão das três organizações põe como presidente da Frelimo o antropólogo Eduardo Mondlane, no caso, que estabelece a sede da Frelimo nessa fase em Dar es Salaam, e como vice-presidente Urias Chimanco, no caso o reverendo Urias Chimanco. E, fazendo esta breve e pequena entrada, para podermos iniciar o diálogo, vale a pena então passar a palavra para quem comigo está nesta conversa. Qualquer um de vocês tome conta do processo. Obrigado. Ok, parece que seguindo... Vai começar, portanto, durante o mês. Muito bem. Eu estive em Moçambique 2 anos, em 1969 e 1970. Agora, acontece que Moçambique tem características bastante diferentes de Angola, não só porque tem 3.000 quilómetros de costa, como tem riquezas diferentes, mais na base da agricultura, o algodão, o açúcar, o sisal, copra. E há também um livro que eu li nessa altura em Moçambique, de um senhor, acho que era Galvão de Mel, devia ser familiar do general, que tem um livro muito bom que refere que provavelmente o subsolo de Moçambique é bastante rico, mas que nunca foi explorado. Uhum. Naquela zona, o Transvaal, portanto, da África do Sul, portanto, como província da África do Sul até 1994, depois foi dividido, havia grande imigração de moçambicanos, não é? De africanos, Moçambique, para a África do Sul. Às minas da África do Sul. Às minas de ouro, situadas sobretudo na zona de Joanesburgo, que é a cidade provavelmente mais grandiosa e mais rica da África do Sul. E eu fui lá, eu visitei com a família e mais um casal de amigos, fomos de carro, fomos visitar o Kruger,
fomos a Pretória, fomos a Joanesburgo, a Pretória e ao Kruger, tendo ficado nessa altura com uma ideia muito positiva da diferença que havia entre cada quilómetro quadrado tratado e cada quilómetro não tratado em Moçambique. Agora, voltando ao nosso caso, há que realçar, de facto, os tempos idos da pacificação. Moçambique já não foi, quando começa a guerrilha, não é? Já Moçambique já tinha começado 3 anos antes em Angola, portanto, Moçambique, sob o ponto de vista de tropas, já está mais apetrechado, ainda que insuficientemente, mas está mais apetrechado do que estava Angola e isso também tem a ver com a influência das célebres guerra da pacificação em Moçambique, cujo troféu, não é? Cujo troféu trazido para Portugal foi ter a derrota de Gungunhana, como sabemos, que era o senhor rei do reino de Gaza. Não é? Gaza fica um bocadinho a norte de Lourenço Marques. Isto que nós estamos a dizer, e eu gostaria para quem nos ouve, nós não somos sabichões, nós estamos a informar-nos, não é, de coisas, porque ninguém tem memória para fixar datas, etc, etc, etc. E o que acontece, e eu tenho recebido alguns fonemas de algum feedback de amigos e amigas, que de facto ficaram maravilhados com os nossos anteriores programas. Bom, muito bem. Que já vamos no terceiro. O Rosado ficou um bocado escandalizado, o Rosado da Luz, camarada e amigo, 25 de Abril e há muitos anos. Mas de facto verifica-se com isto, que mesmo na classe média alta, mas na classe média em geral, há um grande desconhecimento. As pessoas não leram. Há imensos livros, como ele diz e vai repetir, há imensa bibliografia, livros sobre as guerras coloniais, sobre Moçambique, Angola e Guiné, mas ninguém lê. Ninguém lê. Portanto, fiquei surpreendido e agradavelmente surpreendido por um lado, porque parece que estamos a dar-lhes novidades. Fiquei desagradavelmente surpreendido, porque já passaram quase 50 anos. Não é? É verdade. Acontece que com o Tratado de Berlim, lá de 1878, as fronteiras dividiram muito os povos moçambicanos. Portanto, uns ficaram no lado português, outros ficaram no lado da Nyasaland, que é ao pé do Lago Nyassa, que hoje não, já desde 68 ou não sei o quê, já era Malawi, quando eu lá estava já era Malawi. Outros ficaram do lado da Rodésia do Norte, não é? que é a Zâmbia, e onde há mais diferença, onde se nota maior diferença, na ordem dos 180 mil do nosso lado e de 340 do outro lado, é com os Macondes. E é na região dos Macondes que se abrem as hostilidades. Abrem-se as hostilidades com o terrível, o horroroso crime, massacre, que queiramos chamar, o governador de Cabo Delgado, que os Macondes tinham-se organizado em cooperativas, ou qualquer coisa parecida com a cooperativa, e também já existia nessa altura, tinha sido constituída, como disseste, a Manu tinha sido constituída no Tanganica, da altura, Tanzânia depois, e
há reivindicações dos trabalhadores, porque os trabalhadores queriam mais liberdade e, sobretudo, melhores salários. Uhum. O governador prometeu-lhes isso e, numa reunião com eles, disse que já não era bem assim. Bom, o que é certo é que foram fuzilados na ordem das centenas de macondes. E é um primeiro sinal de que as coisas iriam acabar mal. É um primeiro sinal. Dizer também que a Frelimo que se constituiu, se organizou em 1962, pretendia a união das três organizações que o Joffre já mencionou, a MANU, a UDEMANO e a UNAMI, curiosamente constituídas em países diferentes. A MANU não deixa de ser curioso, de facto. A MANU na Tanzânia, não é? Na Tanganica, em Dar es Salaam, onde, aliás, Dar es Salaam foi praticamente a cidade onde mais houve conferências, reuniões e acordos. O DENAM na Rodésia do Sul, hoje em Zimbábue, não é? Em 1960, em Lusaka, não é? E a UNAMI no Malawi, não é? Na altura, Niassa, Lândia, porque está entre Moçambique, está depois, quer dizer, nós temos Moçambique, o Lago Niassa, e do lado esquerdo do mapa temos o Malawi ou a Niassalândia. Aí nasceu a UNAMI. Todos eles são anteriores a 62 e a Frelimo quis congregar e conseguiu congregar estas organizações que eram todas uniões nacionais, União Nacional Africana-Moçambicana, União Democrática Africana, União Nacional Africana Independente. Bom, mas curiosamente foram constituídas em países diferentes. Nós, ao longo do processo, para falar agora também nas nossas tropas, tivemos grupos especiais que eram os GEs em 1971, já depois de ter lá estado, os grupos especiais paraquedistas também em 71, isto é tudo 71, há um que é de 70. Grupos especiais de pisteiros de combate, 71, e também flechas que o Costa Gomes tinha levado. Costa Gomes tinha sido comandante-chefe em Angola. É verdade, não é, Rosado? É verdade. E levou a ideia dos flechas, que eram tribos locais e desertores, especializados em seguir o rastro, reconhecimento local e operações antiterroristas. Foram criados em 1970, é o último que eu aqui no meio, mas é o mais antigo destes grupos das NTs com N grande e T grande, significavam nos nossos documentos aquilo que é evidente, as nossas tropas. Bom, ficarei por aqui, acentuando de facto a diferença entre Angola e Moçambique, não só porque Angola esteve sempre mais próximo dos portugueses em termos de colonização, em termos de colonos, e Moçambique teve muita influência inglesa, tanto que se andava-se pela esquerda, como a Inglaterra, tanto que havia a ideia de que os ingleses queriam fazer, tal como também aconteceu com os franceses, queriam fazer uma linha férrea do Cairo até
Dakar ou até Bissau, eu suponho que era até Dakar, não tenho ideia nenhuma que eles Não, os tivessem. ingleses queriam fazer do Cairo até Cape Town. Não, é isto que eu ia dizer. Eu disse, tal como os franceses queriam fazer do Cairo até Dakar, mas falou-se no outro dia, ou até à Guiné, custa-me a crer que fosse até à Guiné, e em Moçambique era de Cape Town ao Cairo. Portanto, uma linha reta por aí fora, passando pela Tanzânia, pelo Quénia, pela Abissínia, Etiópia, não é? Somália e tal, e chegar a Sudão e chegar ao Egito. Pronto, quer dizer, há grandes diferenças. Há grandes diferenças entre estes dois territórios. Curiosamente, Moçambique, sendo cerca de metade de Angola em termos de território, embora com uma costa de 3.000 quilómetros, como já referi, curiosamente, tinha quase o dobro da população de Angola. Quando lá estive, em 1970, andava à volta de 8 milhões, enquanto que Angola andava à volta de 4, 5. Dou a palavra, se me é permitido, não estou aqui para dar palavra nenhuma, mas acho que o Rosado pode complementar com Força. a sapiência. Ora, boa tarde. Efetivamente, o panorama histórico, e não só, de Moçambique é completamente diferente do de Angola. Completamente diferente de Angola. A guerra acabou por ser também diferente e o período da descolonização também acabou por ser completamente diferente. Coisas importantes a reter, no meu entender, que têm a ver com esta diferença. Primeiro, Moçambique está no Índico. E a situação no Índico era completamente diferente da situação do Atlântico. Moçambique foi importantíssimo para a Rota das Índias. Moçambique, digamos, começou a ser tocado pelos portugueses antes de chegarem à Índia, e a partir do momento em que o Império Colonial Português se estabelece na Índia, Moçambique passa a ser gerido e governado a partir da Índia. É que Moçambique, quem governava Moçambique era o vice-rei da Índia. Atenção. Deixa-me só fazer um parênteses. Curiosamente, nesse período, quem governava de facto Angola era o Brasil. Exatamente. Ora bem, e portanto, quem governava, digamos, Moçambique era o vice-rei da Índia. Mas Moçambique, como é lógico, é um território imensamente rico, mas não só em agricultura, também em ouro. A gente não se esquece. Há metalurgia. Que nunca foi explorado. Foi. Desde o século IV em diante, principalmente a partir do século X, começa a haver um intenso comércio entre os árabes e Moçambique. E, portanto, Moçambique tem uma influência muçulmana fortíssima. Sim. Claro. E, curiosamente, Moçambique exportava produtos agrícolas e exportava ouro. E pedras preciosas. A origem da palavra metical é uma coisa gira. A palavra metical, que é a moeda moçambicana, eram as partes, digamos, as partes ocas das penas cheias de ouro. Isso era uma moeda que era utilizada. Era nas penas das aves, digamos, aquela parte, digamos, mais grossa, aquele canudo cheio de ouro, isso era um metical, digamos. Ora bem, e portanto, isto é uma moeda muito antiga. Muito antes dos portugueses lá estarem. Depois tem outra diferença. Em Angola havia o Reino do Congo. Havia uma entidade. Em Moçambique havia N impérios. Desde lá de cima até cá abaixo havia N impérios completamente diferentes uns dos outros. E, portanto, Moçambique só tem unidade administrativa
partir de 1900. A partir de 1900. Até 1900 havia Climane, havia Lourenço Marques é muito posterior, portanto, o primeiro, a terra mais antiga que lá aparece é Climane, e depois houve N reinos e N impérios. Aliás, a história de Moçambique, quer anterior à presença portuguesa, quer posterior à presença portuguesa, até 1900, é uma história riquíssima. Há inclusive um período, que é um período imensamente violento, que é o período de 1815, 1830, quando se dá, digamos, quando o célebre Chaka, digamos, reunifica os Zulus e faz o grande Império Zulu, em que todos os impérios anteriores, que são impérios desenvolvidos, atenção, são impérios africanos desenvolvidos, em que todos os impérios africanos anteriores são completamente desfeitos e há uma reorganização total e há uma balbúrdia durante... Eles até têm um nome que os moçambicanos têm para esse período, que é ali um período de 30 anos, em que tudo aquilo, digamos, há uma agitação terrível. Isto dura até 1835. E depois não podemos esquecer que, da mesma forma como o período, digamos, há 3 impérios coloniais ao longo da história portuguesa. O primeiro começa com Ceuta, desde 1415 até perdermos a independência, até 1580, portanto, até 1580, que é um império, começa por ser apenas uma talassocracia, porque não há ocupação, é apenas comércio, pontos ao longo da costa, feitorias, concessões, fortalezas, etc., e comércio e navegação. A primeira vez que se dá uma entrada, digamos, uma concretização de uma ocupação é Moçambique, quando começam, digamos, em 1530 ou 1530, em que o rei encoraja, digamos, a ida para Moçambique e, digamos, os tais bandeirantes e tudo aquilo que vai para ali adiante. No Índico, nós temos um problema diferente, que é, a partir de 1580, é a guerra, uma guerra muito violenta, entre portugueses e holandeses. Portanto, era o mare closum, o mar fechado, para o mar aberto, era o conflito entre o mar fechado. Nós tínhamos negociado o Tratado de Tordesilhas, em que o mundo era dividido em 2 partes. Portanto, nós, pequeninos, mas não há problemas. Metade do mundo é para nós e a outra metade é para os espanhóis. Bom, portanto, era o mar fechado. Era o mar português e espanhol. Era o mar close, o mar fechado. Está claro que os holandeses, os franceses... Senhor Coronel, tínhamos o Papa a nosso favor, Alexandre VI. Exatamente. Era espanhol. Exatamente. Era espanhol. Que montou um prostíbulo no Vaticano. Era o Papa Borgia, o pai da célebre Lucrécia Borgia e do César Borgia, que transformou o Vaticano numa casa de alterno, mas que era nosso. Uma estância turística, uma estância turística. Que era o nosso Papa, quer dizer, como ele era, digamos, catalão e não gramava os castelhanos, o Dom João II fez ali um ótimo negócio e os castelhanos ainda hoje estão a perceber como é que foram enganados. E sobretudo, quando a gente agarrou no meridiano e o pôs muito mais para lá e ficámos com o Brasil todo. E ficámos com o Brasil todo. E ficámos com o Brasil todo. E depois tivemos que fazer outro tratado. Depois no Oriente tivemos que fazer um outro tratado para aquela coisa entre... Mas a verdade, essa guerra com os holandeses durou ainda para 60 anos, não? Não, 80 anos. Exato. Em que nós perdemos tudo. Nós fomos perdendo tudo. A guerra não foi só contra os holandeses. A guerra foi contra os holandeses, contra os franceses e contra os ingleses. Sim. E no que diz respeito a Moçambique, fomos perdendo tudo, quer para os ingleses, quer para os holandeses. E depois os ingleses e os holandeses também entraram em guerra uns com os outros. Naquela altura, estas coisas resolviam-se sempre da mesma maneira que era em guerra. Bom, mas, portanto, Moçambique tem sempre a ver com a Índia. Mas, às tantas, o rei, cá em Portugal, manda ocupar Moçambique. O rei manda ocupar Moçambique. E manda ocupar Moçambique por quem? Manda ocupar Moçambique exatamente por indianos. Por indianos e por chineses de Macau. Portanto, nós
não nos podemos esquecer que uma das coisas que caracteriza Moçambique é uma intensa presença indiana. Uma intensa Exato. presença indiana. E depois apareceram os chamados prazeiros, que, evidentemente, a esses indianos, e ainda estamos em 1600, eram encorajados a casar com as filhas dos chefes tribais locais e constituíam autênticos feudos. Feudos esses que tinham, inclusive, exércitos privados. Portanto, a colonização de Moçambique começa por ser por indianos, que exploravam os escravos. Curiosamente, os escravos de Angola iam para o Brasil e os escravos de Moçambique iam para Cuba. A maior parte da população cubana, de origem africana, vem de Moçambique. Vem de Moçambique e não de Angola. Depois voltaram para Angola, mas isso já foi a seguir, durante a guerra. Mas, portanto... Isso vamos tratar na descolonização. A gente não se pode esquecer que aquilo que mais dinheiro dava, digamos, para este intenso comércio eram os escravos, atenção. Escravos esses que eram vendidos pelos povos africanos também, atenção. Portanto, nós não nos podemos esquecer que 45% de todos os escravos que saíram da África e foram, quer para a América do Sul, quer para a América do Norte, quer para a América Central, foram transportados por portugueses. Portanto, o comércio total dos escravos da África para os países da América, 45% desse comércio foi feito por portugueses. Se me dá licença, Coronel, eles traziam-nos para a beira-mar. Nós só estávamos à beira-mar com os barcos à espera deles. Claro. Eles é que eram escravocaratas. Nós éramos transportadores dos escravos para o Brasil e para a América Latina. Exato. E éramos ganhavam, digamos, os escravos às vezes vinham de muito longe. Vinham do interior da África. Os escravos de Moçambique vinham muito pela mão dos povos árabes. Portanto, os árabes eram também grandes, digamos, intermediários, porque aquilo tinha uma sucessão, até à costa tinha uma sucessão de intermediários. Se nós formos ali à ilha de Goré, no Senegal, era um dos maiores entrepostos de escravos que havia, assim como Luanda. Luanda foi, digamos, o grande... Claro. Luanda eram escravos. E, portanto, digamos, os escravos constituíam uma enorme fonte de riqueza. Posso fazer um pequeno parênteses? Já que falaste no Senegal, vale a pena recordar o fundador do Senegal, o Leopoldo Senghor, um poeta fabuloso e um político de primeira água, diga-se passagem, que se chamava Senghor, que quer dizer senhor, e ele orgulhava-se desse facto de ser um cidadão de origem portuguesa, diga-se passagem, porque provavelmente o antepassado dele teria estado nos negócios de escravos com os portugueses. Claro. E, portanto, isso era um imenso... E depois, em termos humanos, atenção, era uma coisa terrível. Eu tenho ali vários livros sobre a escravatura, porque é uma coisa que me afetou. À vela, naquelas naus à vela, cada navio daqueles chegava a levar 1000 pessoas. Está claro que chegavam 200 ou 300 só, mas as poucas que chegavam eram imensamente... davam muito dinheiro. Porque as condições, eles tinham que fazer decks, eles só podiam ser transportados deitados, não se podiam sentar, porque eles tinham que ter N convés. Eram barcos pequenos, para levar tanta gente. A taxa de mortalidade era uma coisa brutal. Inclusive entre a África, entre a costa ocidental da África e a América, as rotas migratórias dos tubarões alteravam-se, porque evidentemente aquilo era um chamariz de tubarões, porque aquilo era gente... Foi uma coisa... Foi um horror para que demorou muito, muito tempo. Nós, evidentemente, estávamos nesse comércio, ganhávamos muito com isso. Com isso e com o ouro. Há aqui assim um livrinho que eu sou economista, portanto tenho estes vícios. Um dos maiores economistas que fala sobre a história da moeda, ele nem sequer é economista, ele é historiador, mas é também economista. É um francês de origem catalã, chamado Pierre Vilar, que tem um livro chamado O Ouro e a Moeda na História. E aí, nesse livro,
é apresentada a importância que os portugueses tiveram no comércio do ouro e na monetarização, digamos, da economia, principalmente a partir da África, a partir, está-me a lembrar da fortaleza de São Jorge da Mina, que é uma das coisas que nós... porque Ceuta, quando nós chegamos a Ceuta, um dos nossos interesses era o ouro, porque era um porto onde vinha muito ouro. O primeiro ouro que vinha era o chamado ouro de aluvião, assim como em Moçambique, era o ouro de aluvião também. Portanto, o ouro também era importante neste comércio. Portanto, digamos, há aqui várias diferenças já. Os árabes, o povoamento a partir da Índia, o comando a partir da Índia, e Moçambique não era uma coisa uniforme. Havia Climane, que era uma coisa, havia lá em cima Cabo Delgado, que era outra. Mais tarde, muito mais tarde, há Lourenço Marques, que se deve exatamente a um senhor que se chamava Lourenço Marques, que é quem explora tudo aquilo. E depois temos, na continuação disso... Peço desculpa? E teto? Sim, mas... e depois temos... Também diferente. Sim, e depois temos a seguir a isso, depois temos a seguir a presença inglesa no interior. Quando se dá a Conferência de Berlim, os ingleses queriam mesmo ficar com Moçambique. Atenção, os ingleses não era só o problema do mapa cor-de-rosa. É porque os ingleses ficaram sem portos a oeste. Portanto, os ingleses, depois o Império Colonial inglês fragmentou-se, como é lógico, com as independências, as minas, a gente não se pode esquecer que aquela zona cuja saída é Lourenço Marques, o interior não era inglês, o interior era Boer. Sim. Transvaal. Há um país chamado Transvaal. Não se pode esquecer disso. E, portanto, Transvaal não tinha porto. O porto do Transvaal era Lourenço Marques. Como, efetivamente, os Boers eram imensamente ricos, então há um desenvolvimento fabuloso de Lourenço Marques. Lourenço Marques é uma cidade fabulosa e até turística. O Hotel da Polana, toda a gente conhece o Hotel da Polana. Portanto, era onde os Boers, e depois mais tarde os ingleses, iam passar fins de semana num hotel luxuosíssimo, Polana, etc. Os Boers eram de origem... Polana e Cardoso. Os Boers eram de origem holandesa. Os Boers eram de origem... Falavam Boer, que era uma mistura de holandês e inglês e alemão. E os holandeses e os ingleses nunca se deram bem, andaram em guerra, embora uma das dinastias inglesa seja holandesa, que é a dinastia da Nova. Mas, portanto, estas coisas depois... E o rei foram à procura de um holandês para ser rei. A história da monarquia inglesa também é engraçada. Portanto, esta é outra realidade. Uma outra realidade que é diferente, completamente diferente. Em Moçambique, de Angola, e isto depois tem repercussões na guerra, é a história dos impostos. Há um livro que eu recomendo, naquele desastre em que morreu o Samora Machel, morreram também dois moçambicanos fabulosos. Aqui no Bragança. Era o Marcelino dos Santos e o outro foi o Aquino de Bragança. O Aquino de Bragança é um economista muito bom, que tem uma história interessantíssima sobre esta história dos impostos. O imposto de palhota. O primeiro imposto que foi criado, não sequer era um imposto de palhota, era um imposto para as pessoas. Todo o ser vivo tinha que pagar um imposto. E tinha que pagar o imposto ou em dinheiro, ou em espécie, ou em trabalho. E esse imposto era cobrado pelos prazeiros, pelos tais senhores feudais que viviam a quem o rei dava essas concessões. Que eram da Índia e que depois casaram com as senhoras feudais da aristocracia africana. E, portanto, eram eles que tinham que cobrar esse imposto, que era um imposto, digamos, pelo facto de serem, digamos, um ser vivo. Ora, a economia de Moçambique não era uma economia monetarizada, portanto, era troca produto por produto. E então a questão curiosa é, mas como é que eu te pago o imposto se não tem dinheiro, não há dinheiro? Mas não tem problemas. Trabalho. Havia várias formas, não tem problemas.
Tu trabalhas, eu pago-te um salário e depois tu devolves-me o salário a mim sob a forma de imposto. Pronto. Ou então, toma lá meio dúzia de sementes, vais semear isso, depois, mas eu não preciso semear isso, vais semear algodão. Mas eu não quero algodão para coisa nenhuma. Não há problemas. Semeias o algodão, depois vendes-me o algodão, eu dou-te dinheiro e depois tu tornas-me a dar o dinheiro a mim sob a forma de imposto. Bom, isto era uma coisa muito parecida com a escravatura. Isto não tinha nada a ver com a economia tradicional, nem com a economia deles, mas foi a forma que eles tinham de monetarizar a economia. Depois, este imposto, que era um imposto, digamos, individual, sobre indivíduos, passou por ser um imposto, como é que eu ia chamar, imobiliário. Era o imposto de palhota. Aquelas maravilhosas construções chamadas palhotas pagavam o imposto. Esse imposto aí era já familiar. E, portanto, mas o princípio era o mesmo. Portanto, este papel do imposto na monetarização da economia moçambicana vai ter depois muita importância e aí distinguem-se dois grandes homens, entre aspas, o Mozin de Albuquerque, que foi o governador de Lourenço Marques, e que escreveu um livro, aí com umas 500 páginas, que é um livro fabuloso, que ninguém lê. O Mozin de Albuquerque escreve um livro fabuloso sobre Moçambique, em que ele caracteriza Moçambique, é um livro mesmo militar, entre aspas, em que ele faz um estudo sociológico de Moçambique, faz uma análise de tudo e depois descreve não só as guerras, mas descreve sobretudo a economia moçambicana. É um livro enorme, aí com 500 páginas. E foi, digamos, publicado depois da morte do Mozin de Albuquerque. Eu, por acaso, tenho esse livro. É um livro de 1800 e tal. Foi impresso, digamos, 1888, a coisa que vale, 98, e depois foi oferecido pela viúva do Mozin de Albuquerque. Como sabemos, o Mozin de Albuquerque suicidou-se. Diz-se que tinha um petit affaire com a rainha, porque ele era aio da rainha, e dizem as más línguas que havia um petit affaire, e que depois motivou o suicídio do senhor. O vencedor lá de Marraquém, o homem que prendeu o Munhã, etc. E foi governador do Lourenço Marques. E, portanto, ele conhece profundamente Moçambique e escreve um calhamaço. Escreve um calhamaço aí com umas 500 páginas, que depois é impresso, depois da morte dele, e é oferecido como dedicatória pela esposa ao rei. Portanto, é um livro que ele escreve para o rei. E é um livro que quem quiser perceber alguma coisa sobre Moçambique é imprescindível. Um livro é imprescindível, é um livro e, portanto, esta história dos impostos também é um outro aspecto fundamental. Ainda outros aspectos, já falei no ouro, já falei nos ingleses que estão no interior e que obrigam, posteriormente, ao grande desenvolvimento do Porto de Lourenço Marques e de toda aquela região de Lourenço Marques e do Porto da Beira. Não se pode esquecer do Porto da Beira, que é um porto por onde é escoado tudo o que havia na Rodésia, do Ian Smith, porque ele não tinha sítio para escoar coisa nenhuma. Depois, quando se dá a independência branca e quando se dá, digamos, o boicote inglês, digamos, à Rodésia do Ian Smith, toda a gente que esteve na Beira se lembra que estava permanentemente estacionado ao largo da Beira fragatas inglesas. Sim. Estavam fragatas inglesas sempre permanentemente estacionadas, mas aquele caminho de ferro da Beira é um caminho de ferro fundamental. Portanto, são caminhos de ferro completamente diferentes dos caminhos de ferro de Angola, de Anguela, porque são caminhos de ferro muito usados, quer para o escoamento de tudo aquilo que vinha do Transvaal e da África do Sul, Lourenço Marques, quer de tudo aquilo que vinha da Rodésia e do Malawi, porque depois as linhas do Malawi ligavam com as linhas da Rodésia, e as linhas da própria África do Sul acabaram por ligar também com as linhas da Rodésia, porque a história do caminho de ferro da África é também uma história muito interessante para a gente, que tem a ver com o colonialismo e tem a ver também com os tempos modernos, e são fundamentais para a gente perceber. Portanto, o caminho de ferro de Moçambique é outra coisa muito importante. Depois tem mais coisas interessantes. Por exemplo, uma das coisas que é diferente
nós não falamos ainda aqui numa coisa fundamental durante esta época, que é a Casa dos Estudantes do Império. A Casa dos Estudantes do Império, a gente não se pode esquecer que... Já falámos na primeira sessão. Mas claro, na Casa dos Estudantes do Império estão não só guineenses, Amílcar Cabral, como angolanos, Agostinho Neto, Cabral, como moçambicanos, Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos. E é o Marcelino dos Santos. É o Marcelino dos Santos quem, digamos, acaba por congregar todos estes estudantes africanos. E o Marcelino dos Santos é muito importante. Ora, o colonialismo em Moçambique tem também uma outra componente que não tem em Angola, que é o racismo. Nós não nos podemos esquecer que a população branca de Moçambique é uma população muito mais sofisticada que a população branca de Angola. A população branca quer... um pouco a armar ao pingarelho, não é? Claro, mas é diferente, é mais sofisticada por via das ligações com os ingleses, por via das ligações com os sul-africanos. Desculpa estar a interromper-te, sobretudo em Lourenço Marques. Sim, sobretudo com a ligação que tem aos sul-africanos. Tal e qual como tu, muitos moçambicanos iam ao Kruger Park, iam a Sun City, iam a todos aqueles sítios sofisticados, iam para a universidade de Joanesburgo, iam para os hospitais sul-africanos, para os hotéis, etc. Portanto, havia uma intensa ligação entre a África do Sul e a população branca moçambicana, especialmente, digamos, a população do Sul. Mas mais, muitos colonos, digamos, brancos, que existiam por todo o Moçambique, eram sul-africanos e boeres. Eram sul-africanos e boeres. Portanto, não eram só brancos. Depois havia outra grande diferença entre Moçambique e Angola. As companhias majestáticas. A Companhia do Niassa, a Companhia de Moçambique... Primeiro é a Companhia de Moçambique, a Companhia de Moçambique, a Companhia do Niassa e a Companhia da Zambésia. Essas companhias eram companhias majestáticas que foram dadas como concessão, atenção, a grandes empresas francesas, inglesas, holandesas, alemãs. Sena Sugar State. Exatamente. Essas coisas não haviam. Essas coisas não haviam em Angola. Portanto, Companhia do Luabo, Companhia... E o que é que isto fez? Da Zambésia e do Niassa. Desculpa interromper-te, mas é que nós daqui é preciso entrarmos um bocado na guerra colonial. No diálogo. Sim. Mas isto tem tudo a ver com a guerra colonial depois. Claro. Isto tem tudo a ver com a guerra colonial, porque uma das coisas que foi necessário para se fazerem grandes plantações, porque aquilo tinham grandes plantações, foi arrasar as pequenas culturas. Exato. Não só. E depois era necessário recrutar milhares de gajos para as grandes plantações. Portanto, digamos, estas grandes empresas, e isto, como já falámos nos massacres de Moeda, e não falámos ainda nos massacres de Barué, que são 10 anos antes, em 1950, porque todas estas guerras são antecedidas por massacres. Porque estes dirigentes nacionalistas, quer o Marcelino dos Santos, quer o Agostinho Neto, quer o Amílcar Cabral, numa fase inicial não queriam ir para a guerra. Eles foram para a guerra porque às tantas não havia outra solução. Não conseguiram conversar com Salazar, quer dizer, apesar das tentativas. Não, a gente não se pode esquecer, a gente não se pode esquecer que a Casa dos Estudantes do Império pertencia à uma cidade portuguesa. Portanto, a Casa dos Estudantes do Império foi fundada por Salazar, que queria agarrar nas elites brancas para as portugalizar, mas aquilo saiu tudo ao contrário. Mas adiante. E é para as adocicar. Claro, aquilo saiu tudo ao contrário. Portanto, estas grandes companhias que depois fazem a destruturação completa da sociedade africana de Moçambique também são fundamentais para a gente perceber a guerra. E depois, a maior delas
A maior delas é, desculpa, a maior delas é a Companhia de Moçambique, Sim, sim. situada na Beira, em que tinha um monopólio do comércio, indústria, agricultura, pesca e onde sobressaía o célebre imposto de palhota. Pá. Mas, Eh, mais, estas companhias tinham os seus exércitos privados, atenção. Exércitos privados. Estas companhias têm os seus exércitos privados. Além do ouro, mais tarde veio-se a descobrir na zona de Monte Poês e na zona da Zambésia. A Zambésia é a maior província de Moçambique, não é? Havia a Companhia da Zambésia também, E há a Companhia da Zambésia, e a do Niassa. cuja capital é Quelimane e Tete, e a Niassa era Lixinga, Vila Cabral e tal. Mas descobriram-se nos anos já não tão longínquos como tu referiste o ouro, mas também pedras preciosas. Havia muitas pedras preciosas nestas zonas do Gilé e na zona de Monte Poês. Desculpa interromper, mas é para não... É Sim, que sim, o aqui mais tarde... O António está um bocado a querer falar, pá, e está... Não, por acaso estava com a mão na testa, mas não era porque... Mas queria dizer uma coisa. Estou a querer interromper, estou rosado, mas é que a gente tem tempo e temos que falar da guerra colonial. Eu vou ser Sim. rápido. É a propósito de estar a falar da Companhia de Moçambique, situada na Beira. Dessa companhia, o presidente ou o diretor era muito próximo de Salazar e foi dos que quis fazer a contra-revolução e fazer um Moçambique branco ligado, Exatamente. nessa altura, à África do Sul. Exatamente. A gente não se pode esquecer que depois... Não é por acaso que o último grande massacre, provavelmente o maior massacre da guerra toda colonial, é em Nhaminga, já depois do 25 de Abril. O seu nome era Jardim. Jorge Jardim. Eu ia falar no Jorge Jardim. Eu ia falar no Jorge Jardim. O Jorge Jardim vem com uma carta, vem no fim, já depois antes do 25 de Abril. Já a guerra estava o problema colonial estava bastante avançado. Vem com uma carta ao Marcelo Caetano para a independência branca. O Jorge Jardim era uma espécie de Lourenço da Arábia, que andou pela Índia, andou por todo lado, não é? E que vivia, eu por acaso estive em casa dele, com as filhas Jardim e a sua mulher Teresa, vivia no Dondo. O Dondo era aí a uns 30 quilómetros da Beira. Mas o Jorge Jardim foi o homem que, antes do 25 de Abril, ainda quis que se fizesse a independência moçambicana, independência unilateral branca. Se me dá licença, dar uma chega. O Jorge Jardim tem uma filha que é uma socialite cá em Lisboa, que aparece volta e meia nas festas mundanas. Tem 13 filhos. Assim, Jardim. Essa não é importante. Ele tem 13 filhos. O que é importante é que uma adotada. Ele mesmo depois da independência quis criar uma independência branca e teve como embaixador para fazer negociações aquele cantor do Canimambo não me lembro agora, que se tornou célebre naquela altura. O que eu não acabei por contar é que o massacre de Nhaminga é perto do Xingué, perto de Libane, relativamente perto de onde desagua o rio Zambeze, tinha um lema que era: nós não precisamos dos portugueses. Com a PIDE e mais uns quantos colonos, tentam fazer acho que foi mesmo começou mesmo no dia 25 de Abril, tentam
fazem um massacre horrível. Eu não consegui saber quantos mortos houve, mas há autores que dizem que foi muito pior que o de Villamu, Chaola, João, esse 30 km de terra. Mas este Nhaminga é curioso, e não tem piada nenhuma, já ter sido feito este massacre no 25 de abril de 74. Portanto, isto era a propósito, talvez, da influência da Companhia de Moçambique e da influência da Companhia da Zambésia, que estão muito situadas na zona da Beira, que é Sofala, e na zona da Zambésia, que é, como disse há pouco, a maior província de Moçambique. Deixa-me só deixar uma nota, provavelmente vocês conhecerão melhor do que eu essa temática, mas tem um pouco a ver com o Jorge Jardim, um pouco a ver com a luta por uma possível independência branca. Houve um bocado essa experiência também em Luanda, aliás, logo em 62, 63, mas também... Com o Venâncio de Zelândia, de Angola. Isso mesmo, precisamente. Mas eu ia colocar-vos uma questão de uma organização... Capitada pelo Adriano Moreira. Sim, senhora. Mas eu ia recordar-vos uma questão em relação a Moçambique, uma organização que se chama Coremo, que teve um nascimento dentro da Frelimo, uma cisão da Frelimo, e que depois se vai aproximar precisamente do Jorge Jardim, uma senhora que era a líder desse grupo, chega a vir a Portugal e dá entrevistas em Portugal sobre a independência de Moçambique, não sei se lembram disso, ainda antes do 25 de Abril. Quer antes, quer depois do 25 de Abril, há várias tentativas, antes do 25 de Abril, de independência branca. A independência branca de Angola tem, digamos, como protagonistas o general Venâncio de Zelândia, e era uma ideia que apenas teve concretização na Rodésia do Sul, com o Ian Smith. E no que diz respeito a Moçambique, além da Coremo, que é antes do 25 de Abril, e que é uma tentativa também de independência branca, mais ligada ao Ian Smith do que à África do Sul, atenção, mais ligada, o Jorge Jardim não está ligado à África do Sul, o Jorge Jardim é o braço direito do Asting Banda, do Malawi. Exatamente. É o braço direito. O Jorge Jardim... Ele, quando almoçou comigo, chegou a Nampula de avião e tinha vindo do Malawi, do Banda. Era o seu protetor. Não sei quem é que protegia quem, não sei se era o Banda que protegia o Jardim, se era o Jardim que protegia o Banda. Tens razão. O Jardim era imensamente rico, é lógico, era um aventureiro, era um homem de quem se podem fazer filmes, etc. Tinha uma prole imensa que faz parte aí da socialite. Esteve safou-se. Criou o seu exército. Criou o seu exército. Esteve em Goa da Mão e Dio quando se dá. O Jorge Jardim tem um exército privado. Sim. Tem um exército privado ligado ao Cassurino Dias, ligado a muitos ex-comandos e comandos e paraquedistas. Esse Cassurino Dias é... Claro. Claro. Tinha a luz alite no dono. Podíamos citar aqui assim muitos nomes, de militares. De militar, lembrei-me do Cassurino Dias e há muitos outros. Esse era é melhor não dizer o que me apetecer, porque claro. É público. Mas portanto... É um gangster. Mas, portanto, depois, a guerra tem tudo a ver com isto. Para já, a divisão, digamos, das sociedades africanas pelas conferências de Berlim. Depois, o agudizar disto tudo com a Primeira Guerra Mundial, a gente não se pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial tem uma importância muito grande depois em tudo isto. A Primeira Guerra Mundial, porque ao norte de Moçambique havia os alemães, a Nyasalandia, o Tanganica e a Nyasalandia. O Tanganica era alemão. E no sul de Namíbia, Moçambique, Tanganica, Camarões. E no sul de Moçambique temos o Sudeste Africano.
isto para nos lembrar uma coisa que depois também conduz à guerra. É que a Primeira República é colonialista, como é lógico. A Primeira República entra na Primeira Guerra Mundial para garantir que as colónias mantêm colónias. Exato. Ora bem, isto significa, portanto, que a sociedade portuguesa, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em Guiné um bocado à parte, a sociedade portuguesa, só a sociedade portuguesa, digamos, a estratificação social, portanto, o capitalismo português, se quisermos chamar, só sobrevive com as colónias. Portanto, a ideia da guerra é porque a guerra, que eu dei no programa anterior, é porque a guerra é inevitável. A guerra é inevitável porque a formação social portuguesa, portanto, as classes dominantes portuguesas, nunca cuidaram ao longo da história, de tornar, digamos, de ganhar alguma coisa a sério com as colónias. Há um autor brasileiro, que é o José de Castro, que tem um livrinho muito pequenino, chamado Sete Palmos de Terra e um Caixão, e efetivamente diz que nós fomos os piores colonialistas que houve alguma vez na vida, não só no Brasil, destruímos completamente a Mata Atlântica e a biodiversidade da Mata Atlântica para pôr lá a cana-do-açúcar, que é uma das raízes de todos os males do Brasil, como no que diz respeito, digamos, à tarefa, digamos, dos descobrimentos, etc., foi um barreto completo em termos económicos, porque nós apenas montámos uma empresa de transportes e tudo aquilo que dá dinheiro no comércio, que é a distribuição e o comércio propriamente dito, nós expulsámos os judeus, e os judeus foram fazer duas companhias das Índias, uma em Amsterdão e outra em Londres, que era quem ganhava com o quiosque. Portanto, as nossas naus chegavam ao Tejo, descarregavam os seus produtos para as naus, digamos, inglesas e holandesas, que depois faziam a distribuição por toda a Europa. Portanto, nós conseguimos arruinar as repúblicas italianas, arruinámos Veneza, arruinámos Génova, arruinámos tudo isso, mas não ganhámos nada com o quiosque, porque toda essa riqueza foi transferida para os ingleses e para os holandeses. Portanto, se me permitir aqui um pequeno parênteses, se me permitires um pequeno parênteses, no caso, tem um pouco a ver com o seguinte: é evidente que nós arruinamos algumas das repúblicas italianas, mas elas vingaram-se, porque aquela que se chama o Vaticano tratou rapidamente, através da Inquisição, de dar origem à expulsão dos judeus, no caso, e de impor o fim do comércio e o fim da estratégia inicial. É verdade. E ao dar cabo da estratégia inicial, deu cabo de todo este processo. Aliás, essa nota é muito importante. Atenção, essa nota é extraordinária. Há um historiador, há um economista. Para o que o Rosado está a dizer. Se me dão licença, continuando o que estão a dizer dos judeus, foram eles que depois, com a sua riqueza, foram construir em Amsterdão a sinagoga portuguesa. É verdade. Com a riqueza dos judeus. Não, atenção, eu costumo dizer, evidentemente as coisas não são bem assim, mas às vezes as simplificações, nós, quando expulsámos os judeus, ficamos pobres. E quando expulsámos os juítas, ficamos burros. Portanto, nós expulsámos exatamente aquilo que nos permitia, naquela altura, criar riqueza, que era exatamente que eram os judeus, como é lógico, que foram transferir a sua capacidade fabulosa que têm em termos de comércio, de distribuição, etc., e de visão estratégica para Londres e para Amsterdão, e depois expulsámos os jesuítas, que eram os detentores da cultura. E, portanto, é o que eu digo, ficámos tesos e burros, mas adiante. E mais, nessa mesma altura em que expulsamos os judeus, etc., fomos também criar uma coisa espantosa, que é dar cabo da Ordem de Cristo e, portanto, da raiz dos Templários e, portanto, perder por completo a filosofia de tudo o que estava inerente ao processo de expansão portuguesa. Foi um desastre completo. Todo o processo, digamos, de construção do reino, que está ligado às ordens militares, conquista de Lisboa e não só, e a ocupação do Alentejo, etc. Evidentemente, nós tivemos
Fizemos coisas magistrais ao longo da história, mas também fizemos burrices daquelas que não lembram ninguém. Mas adiante. Deixe-me só acabar uma coisa, Sr. Coronel, desculpe. Uma parte dos judeus fugiu para Amsterdão com as chaves das casas portuguesas e com as chaves do negócio do Oriente. E a outra parte fugiu para a Turquia e alguns deles ainda têm as chaves das casas que cá teriam em Lisboa, se elas hoje ainda existissem. Uma das coisas, atenção, eu relativamente ao monstruoso crime que é a criação do Estado de Israel, não dou desculpas nenhumas aos judeus. Efetivamente, claro, conseguiram recriar a Israel aquilo que os nazis fizeram a eles. Agora, exato, não ponho em dúvida que na Península Ibérica há o Califado de Al-Andalus, que foi das coisas mais brilhantes que se fez no mundo até hoje, tinha em convivência pacífica neste espaço durante alguns séculos judeus, muçulmanos, cristãos, etc. E é um exemplo de convivência pacífica entre civilizações e entre culturas e entre religiões que não tem muitas comparações aí no mundo inteiro. Portanto, ir à Alhambra. Portanto, a presença dos judeus aqui em Portugal, a presença daqui dos judeus em Portugal, os judeus vieram para Portugal trazidos pelos muçulmanos, atenção. E os judeus cá em Portugal foram muito importantes. Depois há essa parvalhoquice, coisa horrorosa, chamada Inquisição, que é evidentemente, há um livro muito interessante publicado por um americano que veio cá para Portugal e que vive com aquele deputado do PS, que é um cientista enorme. Sim. O Alexandre Quintanilha. Exatamente. É de Moçambique, e o pai dele era um grande cientista em Moçambique e diretor do museu. E ele vive com um americano que veio para Portugal, que tem alguns escritos mais importantes que a gente devia todos ler, sobre essa coisa pavorosa que se chamou Inquisição e como ela tratou os judeus. Este massacre que houve aqui em Lisboa, que é uma coisa inenarrável, ali, começou ali na igreja de São Domingos, que é uma coisa inenarrável. Adiante. Mas estou eu a dizer que, efetivamente, em Moçambique, a existência destas companhias majestáticas e dos indianos, etc., isto condiciona muito a guerra, assim como condiciona a guerra a divisão dos balantas. Os balantas hoje são 100 e tal mil em Moçambique e 1.800.000 na Tanzânia. Os balantas, os macondes. Os macondes começam a guerra, efetivamente. Estavas a lembrar-te da Guiné. Estavam a lembrar da Guiné. Na Guiné também foram os balantas. Mas os macondes começam esta guerra também um bocado empurrados por nós. E depois, a condução da guerra em Moçambique é uma condução da guerra também sui generis, que faz coisas que em Angola não existem. Portanto, alguns generais, digamos, portugueses, nomeadamente o Causa, que é um expoente máximo, mas também antes do Causa isso já se começou a fazer, que era a política dos aldeamentos. A política dos aldeamentos. E, portanto, como a população, o guerrilheiro está para a população como o peixe para a água, portanto, digamos, o guerrilheiro vive, como é lógico, na população, então a forma de subtrair os guerrilheiros, a população dos guerrilheiros, era fazer uma coisa que em Moçambique se fez, que é verdadeiramente inenarrável, que é misturar, digamos, a concentração das populações e, portanto, enormes aldeamentos, que era o que se fazia no Vietnã. Aí foram os portugueses a querer aprender com o Vietnã. E os bombardeamentos das lavras dos moçambicanos com os desfolhantes. Portanto, a guerra química. Nós, em Moçambique, fizemos uma coisa que não fizemos nos outros lados, que é a guerra química, que é, digamos, para concentrar as populações num local só, havia que destruir as culturas tradicionais onde elas existiam para que eles despovoassem essas zonas. E, portanto, mas isto não resultou, esta concentração a gente ao concentrar as populações, acabamos por concentrar guerrilheiros também. E, portanto, os nossos táticos, os nossos brilhantes militares, sobretudo essa brilhante cabeça chamada Causa da Riaga, fez, como é lógico,
fez espalhar a guerrilha por tudo que era lado. Em vez de conter a guerrilha, fez espalhar a guerrilha. Aliás, Posso o livro do Matos Gomes, nomeadamente a crítica que ele faz à Operação Nogórdio, é exatamente essa, quer dizer, a Operação Nogórdio que queria ser uma operação de guerra convencional, uma operação juntando... Posso te interromper, Rosário? Diz. Eu estava lá, como sabes, não é? Já falei, creio que falei no outro dia, quando fui a Nacala e encontrei 10 camaradas nossos, cursos para a frente, cursos para trás, os 10 capitães que já estavam em Lourenço Marques para vir para Lisboa e foram recrutados para a Operação Nogórdio. Mas eu queria dizer-te que os primeiros ataques, o primeiro ataque, quer dizer, que de facto os Macombes se revelaram grandes combatentes, não é? E o primeiro ataque da Frelimo, o primeiro ataque não é da Frelimo, é da Manu, é Mangololo, em Cabo Delgado, em agosto de 64. Depois, em setembro, é no Cuboé, já é Frelimo, e no Chai, também, não é no Chai, é Chai do Cabo Delgado. A ideia do Coulson era um tampão para evitar que viessem do norte reforçar os guerrilheiros. O resultado, sabemos, por leitura, e não só, até por vivência, é que ele descurou a defesa noutras zonas de Moçambique, nomeadamente naquela que também foi muito quente em termos de guerra, em termos de luta, Tete. Isto era só para complementar, peço desculpa, mas também para dialogarmos um bocadinho, só para complementar aquilo que estavas a dizer. Porque Tete, ainda bem que falaste em Tete estava-se a construir, exatamente, tinha começado a construir-se no Songo, a barragem de Cabarabassa, em 1969. Porque, efetivamente, Tete ia ter uma importância fundamental nisto tudo, porque era a tentativa de captar a África do Sul para este processo. Porque a barragem de Cabarabassa era 90% ou mais por cento destinada a fornecer energia elétrica à África do Sul. Claro. À África do Sul. E a Rodésia. E, portanto, a barragem de Cabarabassa era uma estratégia de pendurar, digamos, os interesses coloniais portugueses com os interesses nacionais, quer da África do Sul, quer da Rodésia, portanto, do Sul. E, portanto, a província de Tete era fundamental e a província de Tete, a seguir à Operação Nogórdio, pega fogo. Portanto, a província de Tete transforma-se num berbicacho de todo o tamanho. Aliás, e é onde há o célebre massacre de Iamu é 72. Vamos lá ver. Já depois de Nogórdio, quer dizer... Exatamente, transforma-se num... Porque esta história de criar um tampão, às vezes... Era a ideia dele, pá. Às vezes eu não percebo este indivíduo. Ele diz que ganhou o Spínola, diz que foi um fracasso total. Não, em termos militares, é um fracasso total. E o Costa Gomes, além de fracasso, diz que se perdeu imenso dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se tempo, perdeu-se tudo. E sobretudo, espalhou a guerrilha. E depois aquilo era assim. Eles chegavam a uma base, não é? A base qualquer coisa, e já lá não estava ninguém. Tinha sido avisados. Só estavam as armas. Portanto, houve um grande... Tu andaste lá, como é que é possível? Já um pelotão ou uma companhia, mesmo, digamos, com todos os cuidados de marcha, é detectável na floresta porque os sons ouvem-se todos, como é lógico. Claro. Agora imaginas o que é que são 3, 4, 5, 6 mil gajos. Eram avisados. Como é lógico. Ouviam e eram avisados pelas populações. Como é lógico. Portanto, eles deixavam de ter aquela base ali e passavam a ter uma base 100 km à frente ou atrás. A ocupação da base Beira, a ocupação da base Zambésia, a ocupação dessas bases todas,
É um flop. Capturaram muito armamento. Que É efetivamente, verdade. a seguir, a Rússia, a China, etc., mandavam mais. Capturaram muito armamento. Epá, mas o que era necessário era capturar os guerrilheiros, mas os guerrilheiros já lá não estavam há muito. Já não estava lá. Aquelas forças todas militares ouviam-se à légua. Epá, evidentemente, não passa pela cabeça de ninguém. Eu recordo-me da prosápia quando eu estava cá de férias, por coincidência que eu uso bem a televisão. E bem a televisão a dizer que o Norte de Moçambique estava ganho, pronto, com a sua célebre operação no Norte, tinha conquistado o Cabo Delgado, o Niassa. Eu aí aconselho mesmo a leitura do livro magistral do Matos Gomes, o Nogórdio. Sim. O Nogórdio. Porque o Matos Gomes foi um dos intervenientes, como é lógico, também lá andou. Sei. E também ocupou a base não sei quanto, e também lhe puseram mais uns penduricalhos no peito. Até. O Matos Gomes, além de ser um indivíduo que tem, digamos, é um magnífico historiador, foi um dos homens, digamos, fundamentais no 25 de Abril, é também um dos heróis da nossa guerra, não se pode esquecer disso. Portanto, ele é dos poucos, ou dos muitos, que não pode ser acusado. Não posso dizer isso relativamente ao 25 de Abril, porque fizemos dupla na Guiné. Mas eu digo que o Sousa Pinto e o Golias. Na ele Guiné pode ser acusado de ter fugido à guerra. Apesar de comando, não fugiu, ninguém fugiu. Apesar de comando, ele esteve desde julho, quando eu cheguei à Guiné, até o 25 de Abril, esteve sempre a conspirar, e tal como tu disseste no outro dia, éramos também um conjunto de oficiais que fazíamos aquilo que tu falaste na AGIP, não é na AGIP, que tentávamos... Agite próprio. Tentávamos recrutar o maior número possível de capitães. Capitães do quadro na Guiné devia haver 70, 50 assinaram aquela carta que nós mandámos em 18 de agosto. Isto devia-se ter tido falado na Guiné, mas também estamos a falar da guerra colonial em geral. Portanto, em 18 de agosto nós escrevemos o primeiro requerimento assinado por 47 capitães e 3 tenentes, em que é uma carta chamada Carta de Amor, mas no fundo o nosso interesse, era a provocação de ser pela primeira vez um documento assinado coletivamente. Como sabes, segundo o regulamento de disciplina militar, era proibido. Portanto, nós fizemos um núcleo com militares da Força Aérea, militares eu posso dizer os nomes, o Paulino, com o Jorge Alves, que era engenheiro, com o Jorge Golias, comigo e com o Matos Gomes, e fomos eleitos para a primeira comissão, eu, Matos Gomes e o Sousa Pinto, e o Coimbra, mais velho, já sempre providor, e nunca mais largámos o processo até ao 25 de Abril. Isto para dizer, não quero apanhar por tabela os elogios, mas para dizer que nunca vi sempre e senti sempre, e sou grande amigo dele, embora às vezes não estejamos de acordo, sobre a integridade do caso Matos Gomes, que além do mais se portou muito bem, não fez os crimes do seu amigo Marcelino da Mata, não fez os horrores, não ultrapassou a linha vermelha, que às vezes foi ultrapassada, mas foi um homem íntegro que, apesar de ter feito a guerra e em sítios bastante difíceis e complexos, se portou com grande nível na conspiração até ao 25 de abril. Estamos a falar de Moçambique e não de Matos Gomes, mas eu já agora... Estávamos a falar deles. Estávamos a falar deles, eu queria dizer... Falámos no Nogórdio e nos livros que ele tem. Claro, o primeiro é importantíssimo, que é o Nosso Ego. Não é? Só ver, não é? O Nosso Ego.
O livro chama-se... Ora bem, mas aquilo que eu queria... Com o pseudónimo, chamava-se Carlos Valferraz. Mas estava a dizer que esse livro ele escreveu durante 2 anos ao meu lado. Dormíamos no mesmo quarto. Para mim era um quarto de 2 camas. O Matos Gomes, relativamente a isto que estamos a discutir hoje, que na prática o que é que nós estamos agora a ver todos os dias, quer nos jornais, quer na televisão, a propósito, digamos, da celebração do aniversário dos massacres de Angola, etc. E da morte do Marcelino. Sim, e da morte do Marcelino da Mata. Estamos a ver uma intensa discussão em torno destes temas, guerra colonial, massacre, etc. E o Matos Gomes hoje põe, digamos, um post que acabou por vir parar o Facebook, cujo título eu aconselho a leitura. O título é Europa, Colónias e Velhas Glórias. E eu, relativamente a isso, reproduzi esse post e pus o seguinte escrito: se queremos ter presente e ter futuro, temos que recentrar corretamente a história, que é isso que nós estamos a procurar fazer aqui. Exato. Em qualquer ditadura fascista, muito mais importante e perversa do que a violência física, do que a limitação ou anulação das liberdades, é a sua ideologia. É que enquanto a violência repressiva e a ausência de liberdades se destinam à gestão do imediato, a ideologia visa, sobretudo, a reprodução e a perpetuação do regime. E, no domínio ideológico, uma das principais, se não a principal tarefa do fascismo, é a da recriação da história, é da invenção e imposição de uma nova história, que é isso que muito bem. É isso que nós temos. É isso que a direita dá a querer fazer. Precisamente. Nesta pseudo-democracia cinzenta e triste dos nossos tempos, vivemos numa paranoia de luta pelo poder, protagonizada por aspirantes a líderes, sem ideias, sem cultura, sem grandeza, que praticam perante uma plateia bovina e amorfa de seres inertes, sem rumo nem vontade, um novo revisionismo histórico que apenas serve os seus pequenos e venais interesses. É por isso que este pequeno texto do Carlos Matos Gomes é muito importante, pois permite recentrar a história de uma forma historicamente correta, racionalmente sensata e emocionalmente serena. Porque hoje anda tudo histérico e nem estamos a ser sensatos racionalmente, nem estamos a ser serenos emocionalmente, e portanto anda toda a gente a discutir à parva. E eu escrevi isto a propósito deste texto que ele hoje escreve, que é pequeno, mas que é muito interessante. Mas voltemos a Moçambique. Deixa-me só pôr aqui mais uma notinha. Jorge, deixa-me uma coisa. Eu aprecio muito bem essa última parte do devemos ser serenos aqui, mas às vezes não é fácil. Não é fácil. E temos o direito à indignação. Não podemos ser racionais se perdermos a serenidade. Exatamente, mas também não podemos ficar calados e insensíveis a quem não no limite dos acontecimentos da guerra, dos atos da guerra, pratica atos monstruosos e passando a linha vermelha. Mas temos que ser racionais. Isso é um assunto de justiça. Isso é um assunto de justiça. E como o Matos Gomes diz... É um assunto de civilização. Eu também tenho um escrito em que não há o bem e o mal. Não há o bem e o mal. Há os graus de princípios, há os princípios civilizacionais que dignificam o ser humano. E quando se ultrapassa certas linhas de marcação, nós temos o direito à indignação. Portanto, é verdade que há alguns histerismos, mas também é verdade que os histerismos do lado da indignação de quem esteve contra e está contra os crimes, efetivamente, os crimes, porque ele conta o Marcelino da Mata, desculpem lá, o Marcelino da Mata tem a ousadia, há pouca vergonha, para a televisão dizer que cortava o pênis dos guerrilheiros que encontrava e os metia na boca. Isso é um aspecto que não tem a ver
com a guerra em si, porque eu acho que todo o combatente do ultramar defendeu a sua vida, defendeu a vida dos seus camaradas, defendeu populações, tem o direito a ser considerado herói. Tem o direito a ser considerado herói. Foi maltratado em 46 anos, os antigos combatentes do ultramar, da guerra colonial, têm sido maltratados pela democracia. É a minha posição e mais. Têm levado por falta de debates como este que estamos a fazer, têm levado muitas pessoas com mais já de 70 anos e quase 80 para a direita. Dizias que não há esquerda nem direita, mas para mim há. Têm levado para a direita, para a extrema-direita, e são os tais senhores que vão votar provavelmente no Chega, na extrema-direita. Portanto, eu sinto-me correto a indignar-me com quem pretende pôr água na fervura relativamente aos crimes de guerra. Dá-me licença que eu diga uma coisa. Eu gostava que nos centrássemos outra vez em Moçambique, embora acho que o Dom Clemente, no caso, levantou um bom tema, sem sombra de dúvida. Deixem-me dizer uma coisa. Peço-me imensa desculpa, mas eu fui professor 25 anos. Não há ninguém que aguente uma aula com mais de 2 horas. E eu próprio agora ando na universidade e quando os professores ultrapassam as 2 horas, eu já não consigo perceber nada. E nós já vamos em 2 horas e 5. Não, mas olha, ainda não. Nós começamos às 20 para as 5. Começamos às 20 para as 5 e ainda não são 2 horas. Contrariando isso, muitas pessoas me telefonaram, e outros por Facebook, e suportaram estoicamente as 2 horas e 20 da nossa última conversa. Isto é uma conversa que podemos ter, pai. Se calhar, se nos encontrássemos em casa a jantar, estávamos 2 horas a falar sobre isto. Portanto, reconheço, António, a atenção que chamas e é perfeitamente razoável. Mas também é facto que as pessoas, quando começam a ouvir-nos, e muito do que o Rosado diz, porque ele vai buscar questões mais ao fundo e mais longínquas, não toda a graxa, não preciso dar graxa, mas é verdade que sim. Muitas coisas que tu dizes eu desconhecia e os cidadãos em geral desconhecem, mas também é importante discutirmos um pouco esta coisa que foi muito levantada pelos excessos. Eu não tenho medo, eu sempre fui um bocado corajoso, passo em modéstia, não tenho medo de dizer que o voto, apesar da Assembleia da República, a Marcelino da Mata, é uma nódoa na nossa história. Não. É como se a senhora Merkel fosse o funeral de um SS condecorado por Hitler. Absolutamente de acordo, absolutamente de acordo. E acho que a postura eu espero que isto não me vá causar problemas, porque também estou à espera de qualquer coisa, mas acho que, de facto, politicamente não nos portámos bem. E a reação a isso tem feito com que, mais o aniversário, 16 do 15 de março, para o 16 de março há 2 aniversários, o golpe falhado que eu já pus na internet, porque eu assisti também em Oeiras a um debate com 3 painéis, conspiração, estava o Vasco Lourenço, estava eu, estava como é que se chama o coronel que trabalha com o Vasco Lourenço, ajuda-me lá, aqui o meu vizinho. E depois estava o painel das operações com o hotel, e estava um painel de pensadores com António Reis, e aí o capitão Ramos quis saber se na mesa havia alguém ligado ao 16 de março, e o general, e o hotel disse sim, eu, e contou o que eu já sabia, porque eu tinha-os avisado da Guiné, tinha avisado o hotel e o Santos, de que o Casanova Ferreira e o Monge
spinellistas vinham fazer asneira. E fizeram. Fizeram porque durante um mês tiveram uns quantos militares presos na Trafaria. Pronto, mas isto para dizer que eu não fico, então não sou capaz de ficar sereno aos crimes de guerra. Pá. Sejam eles de onde forem, claro. Também não fico sereno com os crimes de guerra do Chamajaco, não fico sereno com os mortos. O PAIGC e sobretudo o PAIGC e a Frelimo e a MPLA prometeram-nos que não matavam ninguém que tinha estado a combater do nosso lado. E a primeira coisa que o homem que tinha complexos de ter sido responsável por não ter guardado convenientemente bem a vida de Amílcar Cabral, não é? O Buscardino, o António Buscardino, que era quase branco, caucasiano, matou mais de 200 ou 300 militares que tinham estado a nosso serviço. Entre eles, o capitão Saeg, que tem netos dos meus pupilos, e que era do MFA, e que era do movimento de capitães, pá, trazido por Matos Gomes. Quer dizer, isso, o Golias diz, o PAIGC enganou-nos. Pois enganou. Mas nós não temos culpa nenhuma disso, não é? Disso. Então, se me permitirem recentrar outra vez o tema, eu gostaria, portanto, de regressar mais ou menos nessa altura do Nogórdio, se não me engano, o momento em que o Eduardo Mondlane é assassinado. Isso tem... O Eduardo Mondlane é assassinado antes. Em fevereiro de 69. Não. A Operação Nogórdio é muito depois. É de 69. Não, o Mondlane é assassinado em 3 de fevereiro de 69. Antes. E é pela PIDE, pelo Casimiro Monteiro e pelo Jorge Jardim. Casimiro Monteiro PIDE. Também há dúvidas se este Casimiro Monteiro é que matou o delegado, se foi o que tu referiste. O Óscar Cardoso. O Óscar Cardoso. São todos da mesma pandilha, pá, e consta que este também é um dos assassinos do Humberto Delgado, e ele com o Jorge Jardim é que montaram as bombas nos tais livros que enviaram. Vamos ver, a Operação Nogórdio é muito depois disso. Gafe minha. A Operação Nogórdio é 70. É 70. O Eduardo Mondlane morre em 3 de fevereiro de 1969 em Dar-es-Salaam, com a tal armadilha que lhe é enviada pelo correio e que ele foi buscar à caixa do correio. Depois passaram a ter cuidado, porque também havia duas encomendas, uma para o Samora Machel e outra para o Uria Simango, que eram o conselho diretivo da Frelimo. Então deixem pôr-vos mais uma nota que tinha a ver com isto, mesmo que não seja no tempo do Nogórdio. No caso concreto é um tema que me parece bastante importante para ser refletido por vocês. É a problemática das cisões dentro da Frelimo, no caso. É em cima da morte do Eduardo Mondlane, um pouco para lá, que tanto o Lázaro Cavandame, que em princípio até foi acusado de ser um dos ligados ao assassinato do Eduardo Mondlane e de ser da CIA, é também, no caso, o problema do Urias Simango, e isso como é que era visto do ponto de vista português, se há ou não há alguma relação da estrutura militar portuguesa ou da PIDE em relação a estas cisões dentro da Frelimo, ou se as cisões dentro da Frelimo são estritamente cisões entre os, entre aspas, pró-ocidentais, pró-americanos e os pró-soviéticos e pró-chineses. É assim? Estou errado? Qual é a vossa perspectiva nessa matéria? Nós desconhecíamos. Quem estava em guerra, porque era em Moçambique, eu estava lá em 69, desconhecíamos.
não nos chegavam essas informações. Se calhar o António Cerzedelo chegou, e ao Rosado também, mas... A pessoa que está aqui assim, que tinha mais informações sobre isso, é o António Cerzedelo. É o António Cerzedelo. Porque estava na repartição de informações do Estado-Maior do Exército. Agora, mesmo na repartição de informações do Estado-Maior do Exército, essas coisas não chegavam, eram filtradas. Não chegavam todas, não, senhor. Eram filtradas. Eu apenas posso refletir sobre isso. Bom, eu depois do 25 de Abril já foi publicada muita matéria sobre isso, nomeadamente sobre essas cisões, não sei, da Frelimo e mais. E já houve programas televisivos em que aparecem vários, digamos, intérpretes dessas cisões. Que há pouco tempo, há 1 ano ou 2, vi efetivamente um extenso rol de programas sobre a guerra colonial em que aparecem, digamos, relativamente à Frelimo, muitos intérpretes dessas cisões. Eu acho que, embora factualmente isso seja importante, e a história tem que reste por factos, agora, raciocinando um pouco sobre isso, não me restam muitas dúvidas que há sempre interferências dos serviços secretos todos nestas coisas. Claro. Este processo todo que começa pessoalmente, digamos, eu estou envolvido politicamente desde muito antes disto. Nunca pertenci a partido nenhum, mas sempre conspirei, faz parte da minha natureza. E portanto, quando eu era militar profissional, portanto, às 8h30 da manhã estava fardado impecavelmente, perfilado na parada, até o toque de ordem, mas desde o toque de ordem até às 8 da manhã seguinte, a vida era minha e, portanto, eu andava metido em coisas que, evidentemente, a tropa não podia saber. Eu era estudante, económicas, não sei quando é que o Joffre, em que ano é que para lá foi, mas eu... Económicas para Lisboa foi em 1970, comecei no Porto em 69. 70. Ora bem, eu entrei na faculdade depois de ir da Academia Militar, aliás, comecei pelo técnico, porque eu sempre fui muito curioso. Comecei pelo técnico, queria ir para a engenharia nuclear para espreitar o que é que está por trás lá no fundo da matéria. Eu gosto de espreitar pelo fundo das coisas. Como efetivamente aquilo tinha muitas aulas práticas e às tantas eu não conseguia, porque não conseguia compatibilizar a minha vida profissional com aquilo, fui para económicas porque entendi que queria perceber como é que o homem funciona e aí a gente percebe como é que o homem funciona. Claro. E entrei em 69 em económicas. Ora, eu devo dizer que quando eu entrei para económicas, a extrema-direita da minha faculdade era para o Partido Comunista. Portanto... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas... Era tudo daí para a esquerda. Era tudo daí para a esquerda. E, portanto, nós naquela altura líamos as críticas do Paul Suisse e do Charles Berg. Líamos, não fazia parte da matéria, como é lógico. Mas nas nossas conversas era isso. É verdade. E, portanto, isso envolvia-nos naquilo tudo. E em termos de... E nós aprendemos sempre a olhar ao lado do ombro, porque evidentemente a gente nunca sabia o que é que ia acontecer. A cena canalha, eu estou presente naquela cena canalha em que o Maltês Soares entra com aquela bófia toda e rebenta com o ISEG. É verdade, parte aquilo todo. É verdade. Estava eu a entrar... E mata o Ribeiro de Santos. Não, isso foi depois. Estava eu a entrar... Já foi em 72. Estava eu a entrar pelo Telhas e recebo com a multidão que vinha fugida do Maltês Soares e dos Queis e daquela canalha toda. Ora bem, portanto, eu estou nisso tudo. Quando mato o Ribeiro de Santos, eu estou, por acaso, a jantar nesse dia na associação e encontro 2 ou 3 gajos a tirarem fotografias àquela coisa que a associação lá punha, sou com a guerra, contra a guerra, etc. E eu dizia sempre, rapaz, se estes gajos um dia descobrem que eu sou oficial do 4º Permanente do Exército, estes gajos pensam que eu sou um provocador que anda aqui metido nisto tudo. Bom, mas, portanto, eu conhecia aquela malta toda, portanto, do Remo Amigo, do Ferro Rodrigo, do Augusto Mateus, aquela gente toda, eu conhecia essa gente toda. E desde a faculdade. E, portanto, não tinha o mínimo de dúvidas que infiltrados ali havia pidos, portanto. Mas depois, quando eu entro no processo do 25 de Abril, nós tínhamos espiões por tudo que era ao lado. Espiões americanos, espiões russos, espiões alemães.
quem é que financia, digamos, muitos dos partidos políticos? Quem é que financia o Partido Socialista? Os serviços secretos alemães. Claro. E ingleses. A Fundação Herbert. Herbert. Exatamente. O PSD é a Fundação Naumann, o outro é não sei o quê. Quem é que financia o PC? São os russos, etc. E, portanto, quem é o embaixador dos Estados Unidos aqui? Um dos principais homens da CIA, que é o Carlucci. Portanto, KGBs, Carlucci, serviços secretos do Callaghan, dos ingleses, dos alemães, dos espanhóis, estava aqui tudo. E a PIDE também infiltrava toda a gente. A gente estudar a história do Partido Comunista Português, estudar a história depois dos marxistas, dos maoístas, etc., e todos os filmes que se vieram a seguir, a PIDE tinha mais capacidade e mais competência para infiltrar tudo e mais alguma coisa. Isso não o fazia diretamente, fazia por interpostas pessoas dos serviços secretos. Portanto, é sempre uma incógnita que, evidentemente, depois isso nunca fica registado para a história, porque estas coisas ficam sempre secretas. E nos Estados Unidos ainda tem a mania de, passados 25 e de passados 50 anos, tornar as coisas... Mas há serviços secretos, franceses, israelitas, etc., que nunca, jamais, em tempo algum, para não falarmos no Vaticano, que, evidentemente, os segredos do Vaticano têm 1000 anos ou mais. Têm 1000 anos ou mais. Espera aí, nos Estados Unidos, a morte do Kennedy nunca disseram como é que foi, não é? Claro. Há coisas que eles nunca desclassificam. Portanto, são sempre curiosidades que a gente tem, mas que nunca são ressarcidas, infelizmente. Agora, não me restam mínimo dúvidas que as possibilidades são mais que muitas. Não podemos dizer comprovadamente que. Mas eu fui o primeiro oficial do Exército, eu e Sousa Castro, que entrei na sede da PIDE a seguir a ocupação pelos marinheiros do comandante Costa Correia. Pronto, eu nunca, jamais em tempo algum, eu sobrevivi muito, porque, ao contrário de alguns camaradas meus, cada vez que via uma máquina fotográfica ou uma máquina de filmar, punha-me atrás dela e não à frente dela. E, portanto, sempre preservei o meu anonimato. Hoje já sou velho. Eu também gostava de contar a minha história, mas não há tempo. Então, mas isto era só para dizer que não há tempo. Também gostava de contar a minha história, os serviços secretos eu também fugi da academia, eu tinha um grupo de mas era só para dizer que os serviços secretos, secretos... Tínhamos um grupo de conspiração em casa no Palácio do Marquês da Fronteira. É só para dizer que os serviços secretos sabem tudo. E a pergunta que o João E não tínhamos lá ninguém da PIDE, porque a PIDE não entrava no Palácio, porque o Palácio era fechado. E também conspirámos com a Isabel do Carmo. Dr. Clemente, eu só te vou contar como é que foi Antunes, o António Pereira, a Maria João Seixas, etc. Mas eu só te vou contar como é que... eu fugi da academia em 1962, porque ao contrário de ti, não gosto da tropa, embora tenha estado... Eu estive 8 anos no colégio interno, fui no Exército, fui um dos melhores alunos, fui comandante de batalhão, tinha um bom currículo, entrei para a academia, sou número 1 de curso, ganhei os colóquios, etc. Mas em 62 deu-me um vibe e fui para o Algarve com uma namorada, querer sair da academia, não suportava aquilo, porque apesar de tudo, entre a camaradagem dos pupilos, entre nós alunos dos pupilos, e a não camaradagem na academia, era uma coisa abismal. Quer dizer, na academia, eu em 61, e atenção, isto é importante também para o que estamos a falar, não se tem falado, nunca se falou, mas há estudos sociológicos, a academia democratizou-se, depois de 59, passar a ser uma universidade e, portanto, passar a ter licenciatura. Por isso é que eu no outro dia dizia que tu tinhas 2 ou 3 licenciaturas. Nós passámos a ter licenciatura, mas passámos a deixar de ter 80 cadetes filhos de generais e de ricos, e passámos a ter 400 filhos do povo. Estes 400 filhos do povo começaram a ser alunos da academia, cadetes da academia, em 1961, vão-se prolongando ano após ano, 400. E o que é extremamente importante, sob o ponto de vista
social, sob o ponto de vista sociológico, que dá uma capacidade de entender o que estava a passar, não é? no mundo, nos anos 60, no ano 68, que é um ano fértil, como já falámos sobre isso, é um ano fértil. Mais de 68, a história dos Beatles, paz e não guerra, o Black O movimento estudantil americano, etc. O Black Power, etc, etc. E até a invasão da Checoslováquia acontece nesse ano, a morte do Robert Kennedy, etc. Portanto, a entrada de 400 cadetes para a academia, vinham filhos de gente do Minho a Timor, e é verdade, deu também a possibilidade aos militares do quadro não serem aqueles, terem uma sensibilidade diferente e uma educação diferente da que tinham os militares anteriores. Militares anteriores, todos, para trás, que estão quase todos contra o 25 de Abril. Quase todos. Nem quero referir aquele Brandão Ferreira, que num programa prós e contras só diz asneiras e barbaridades. Isto é nosso, éramos portugueses, e invadiram-nos a nossa casa. Isto é uma coisa de uma falta de cérebro inacreditável. Como é que um homem, 33 anos depois do 25 de Abril, vai para a televisão dizer que nós tínhamos sido roubados nas colónias? Aquilo era nosso, porque éramos todos portugueses, etc, etc. Mas é uma coisa que Campos Ferreira, não é lá Fátima Campos Ferreira, deixou ir por aí fora. O que é espantoso é que o homem se esquece do ato colonial, da existência de portugueses O homem de primeiro, de segundo e de não portugueses. O homem não sabe. Não sabe. Isto para dizer que há uma diferença entre militares até 61, até 59, não é? Até 59, e de 59, 60, 61, quando começa a guerra, já não vai para lá nenhum filho de general, nem nenhum filho de gajos poderosos. Eram só 80, a classe média alta. Passaram a ir malta cidadãos, filhos de sargentos, de malta que nas suas terras não tinha universidade, ou perto. Portanto, vamos para a academia, e só em 61, 62 é que tomámos consciência. Nós estávamos a falar era da morte e das divergências políticas entre os movimentos. Ora bem, antes do 25 de Abril... Continuamos a falar disso. Antes do 25 de Abril, efetivamente, havia e houve essas dissensões que provavelmente tiveram, digamos, intervenções, digamos, dos serviços secretos portugueses ou outros. Claro. Mas também nos podemos lembrar de outra coisa, é que os anos 60 e os anos 70 são anos de intenso debate político dentro das sociedades que se reclamavam do marxismo. A gente não se pode esquecer que existe depois as rupturas com os chineses, as rupturas com os albaneses, existem as invasões e há uma intensa mutação, digamos aí, e os auxílios, digamos, políticos e militares que esses movimentos tinham, que uns vinham de países não alinhados. A gente não se pode esquecer que a Jugoslávia contribuía como armamento para os movimentos e pertencia ao movimento dos não alinhados. A mesma coisa acontecia com o Egito, com a Argélia, etc. Precisamente. Depois havia, digamos, as graves crises entre a União Soviética e países limítrofes, a Hungria, a Tchecoslováquia, etc. Depois há a cisão enorme que existe entre, digamos, a Rússia e a China, depois entre a Rússia, a China e a Albânia, etc. Depois havia os guevaristas. Mas deixa-me continuar. Mas espera aí, tudo isso é muito certo, mas estamos a falar de Portugal e, portanto, não estamos a falar dos movimentos guerrilheiros, aquilo que... Não te referes, por exemplo, aos congressos da oposição democrática,
em Portugal, pá. Mas, Dr. Clemente, nós estamos a falar de uma coisa muito simples que foi colocada pelo Jofre, que é porque é que, se nós tínhamos algum conhecimento relativamente às decisões que houve na Frelimo, quer antes, quer depois do 25 de Abril. E eu estava a dizer aquilo que em princípio estava a enquadrar isso. E, portanto, nós conhecemos depois muitas divergências, até no MPLA, revolta ativa, etc., tudo isso, que são rupturas ideológicas, que são rupturas ideológicas. Portanto, quer dizer, nesses movimentos, como é lógico, há não só, supostamente, e com alguma, digamos, probabilidade, a interferência conspirativa, entre aspas, de serviços secretos, como existem também as divergências ideológicas. Portanto, nós temos que considerar tudo isso. E, portanto, é muito difícil... Como no MFA. Claro, é muito difícil hoje, mas estamos a falar da Frelimo, é muito difícil hoje, digamos, dizer qualquer coisa certa sobre isso. Ouvi, aliás, isso já passou em programas de televisão, digamos, essas decisões. Depois do 25 de Abril, aí já sabemos mais. Depois do 25 de Abril já sabemos mais, que foi a criação de movimentos que na prática serviam para, digamos, a política do Spínola e de muita gente, e até de muita gente do PS, foi, não há condições, digamos, democráticas nestes países para se proceder a uma verdadeira consulta popular. E, portanto, tem que haver debate de ideias, e para haver debate de ideias tem que haver outros partidos que protagonizem outras ideias. E foram criados, quer na Guiné, quer em Angola, quer em Moçambique, foram criados uma data de partidos fantasmas, que na prática serviam determinados interesses, não só interesses de potências, como interesses económicos. E, portanto, em Moçambique também foram criadas uma série de coisas dessas, inclusive com ex-membros da Frelimo. Inclusive com ex-membros da Frelimo. E, portanto, e antes do 25 de Abril, também houve a tal tentativa de criação de outros movimentos, não da Frelimo, nomeadamente das tais senhoras, que veio cá a Portugal. E isso é normal, nestes processos é normal. Não tenho muita informação sobre isso, a não ser aquilo que se publica, não tenho mais informação sobre isso do que aquilo que se publica. Mas está muita coisa publicada sobre isso. Há muita coisa. Infelizmente, era a minha indignação outro dia com o Dr. Clemente, a minha indignação pessoal, não era contra ele, é que vivemos numa época, deve ser da época em que existe mais informação neste mundo. A gente vê a internet e quase consegue fazer um doutoramento sem sair do meio da sala. Epá, mas a malta não lê. A malta não lê. A malta não lê. A tua indignação não foi comigo. Eu sei, não foi contigo. A minha indignação é... Vivemos hoje, são 3, 4, 5 mil milhões de pessoas que podem dialogar e que podem aceder gratuitamente. Não lê. A informação. Não leem. Não vão à internet. E eu fico espantado. Que olho nem para sequer a internet vão, é verdade. Olho para a televisão e vejo indivíduos, digamos, com graus académicos, é para dizer tanta asneira, tanta burrice, que é uma coisa que me confrange. E eu digo assim, como é que é possível? Como é que é possível? Agora, deixem-me deixar mais uma questão também que me despertou muita curiosidade. Há um processo que leva à admissão do Kaúza da Riaga ainda antes de 25 de Abril, de chefe de Estado das Forças Armadas em Moçambique? Vamos lá ver. O Kaúza da Riaga tem dois ou três... Queria continuar, mas o Marcelo não deixou. Claro. Há 2 ou 3... Por causa da... Desculpa, por causa... Isso eu sei. Por causa do excesso. Ele, entre outras maluquices, queria juntar Angola e Moçambique na mesma luta. Era um lunático. E quando ele saiu em 1972, qualquer coisa assim, eu tinha para aqui essa nota, o pé da recondução, mas o Marcelo não lhe dá. Ele está de 70 a 73. Ele está de 70, eu fui em 69, ainda eram alguns dos Santos. Ele entra nos princípios de 70 e sai em 73. Mas quis continuar. O que usa
o Causa não deixou. E pensa-se que terá sido por causa do que muitos consideraram um disparate. Causa da Arriaga ainda procurou obter do Governo Central a recondução do comando-chefe de Moçambique com o alargamento das suas competências, mas o Governo acabou por não lhe renovar a comissão de serviço. Em 9 de julho de 1973, Marcelo Caetano escreveu para comunicar ao general a vantagem para si, para Moçambique, para todos nós, em outra pessoa, para rever os conceitos e as táticas da ação anti-subversiva. Não era só por causa disso. Como é lógico, não era só por causa disso. O Causa da Arriaga tem, ao longo, digamos, da história, uma interferência grande em três momentos. Ele é o Criou os homem que paraquedistas. derruba o Botelho Muniz. Exatamente. Criou os paraquedistas. Mas antes disso ele tem uma outra intervenção. Ele entrou em conflito direto, portanto, existe aqui outra personalidade que é muito mais rica e 1 milhão de vezes mais inteligente que o Causa da Arriaga, até por ser 1 milhão de vezes mais inteligente que ele, até não é muito difícil, pelos vistos, que é o Adriano Moreira. Não, que é o Adriano Moreira. O Adriano Moreira também tem um percurso muito interessante. O Adriano Moreira começa a ser um homem de esquerda. O Adriano Moreira começa por ser um homem de esquerda e é quase preso. É quase preso porque ele defende um célebre general que às tantas se rebelou contra o Salazar e que acabou por ser exilado para a Madeira. E o Adriano Moreira enfrentou o Salazar e defendeu. Depois, o Adriano Moreira, mais tarde, quando é ministro das Colónias, é o homem que tenta e consegue acabar com o Estatuto do Indigenato, e começa a ser visto também como um perigoso esquerdista, entre aspas, pertencia à União Nacional e era o homem do regime, mas começa a ser, digamos, visto como um perigoso esquerdista, e aí assim entra em conflito direto com o então Ministro da Defesa, que era o célebre Ministro da Defesa do Salazar, como é que ele se chamava? Dos Cunha? Não, começou como capitão, como Ministro da Defesa. Bom, sim, do Viseu, o homem do Viseu. Sim, ele foi de capitão a general, sem sair. Sim, do Viseu, o homem do Viseu. Sim. Era o homem que fazia todas as assinaturas que fazia. Sabemos quem é, pá, é do Viseu, o tipo de Viseu. Todas as assinaturas que fazia era com uma xerográfica verde. E que, portanto, o Salazar acabou por correr com o Adriano Moreira à esquerda e com esse homem à direita, e o Causa também tem interferência. Finalmente, o Causa tem interferência porque é o homem que vai denunciar ao Salazar o golpe do Botelho Muniz, Costa Gomes, Almeida Fernandes, etc. E, portanto, é o Causa da Arriaga. O Causa da Arriaga é um homem que tem uma potência grande pelo poder. E quando ele é demitido, na prática foi posto na rua de Moçambique, por incêndio à figura, o Marcelo Caetano derruba-o, porque na realidade ele era um atraso de vida, como comandante-chefe, e porque estava a propor coisas que ainda por cima eram inenarráveis, essa história de Angola e Moçambique, ele queria na prática ser o comandante-chefe de Angola e Moçambique ao mesmo tempo. E, além disso, fazia sombra ao poder. Atenção, o Causa da Arriaga tinha uma corte de seguidores muito grande, que pretendia derrubar o Marcelo Caetano. Como é lógico, o Marcelo Caetano, nessa altura, era considerado uma peça fraca. Embora o Marcelo Caetano tenha sido sempre um homem que, digamos, foi um fascista, aliás, ele é muito mais fascista que o Salazar, mas, em termos teóricos, mas é um homem... Mas é um homem que é mais... O outro era o Santos Costa. Mas é mais brando, entre aspas, e nunca foi considerado pelo regime dele, foi sempre considerado, digamos, frouxo. Porque tinha um ar mais civilizado, etc. Embora, em termos de repressão, ele fosse, digamos,
tivesse levado a cabo ações tão ou mais repressivas do que o Salazar. Mas enquanto o Salazar era frio e fazia isso a brincar, este indivíduo era um indivíduo sempre muito macerado, muito preocupado, etc. Portanto, eu, por exemplo, eu fui amigo de um sobrinho dele, portanto, ele era cunhado do Henrique Barros. O Henrique Sim. Barros é um democrata. Sim, sim. Democrata. Presidente da Assembleia da República. Ele era casado com uma irmã do Henrique Barros, e depois a senhora ficou incapaz de o seguir, portanto, ele acompanhava sempre com a filha, e um dos filhos do Henrique Barros era um homem da extrema-esquerda, que era o Afonso Barros. Afonso Barros, que era o Afonso Barros, meu amigo. do MES. Sim, o Afonso Barros, casado com uma Casou mulher com a Maria Carrilho. com uma mulher lindíssima, que eu também sou amigo, chamada Maria Carrilho. Morreu. Ele morreu. E o Afonso Barros, que toda a gente sabia, inclusive é o tio, quem ele era, eu às vezes perguntava ao Afonso Barros, era o teu tio. Epá, sempre me tratou impecavelmente. Vou à casa dele. Portanto, era um indivíduo, digamos, gostava de ser um gentleman. Agora, efetivamente, politicamente era aquilo que nós sabemos que era. Mas, portanto, o Causa e a saída, digamos, de Moçambique tem a ver também com algum choque de poder, porque havia muita gente que apostava no Causa como uma peça fundamental para ser primeiro-ministro. Atenção. E o Marcelo Caetano essa não engoliu. E, portanto, cortou-lhe as vasas. Bom, bem, eu fiz esta pergunta precisamente para prepararmos o processo da descolonização, que faremos na próxima conversa. E neste momento já estamos com 18 horas e 41 minutos, agora é que já ultrapassamos um pouco largamente as 2 horas, no caso. Nós começamos esta atividade às 4h30, já estamos um pouco, enfim, adiantados em relação às 2 horas, e ia pedir-vos um favor de deixarem uma pequena nota breve para depois encerrarmos esta nossa conversa e continuarmos para a semana, se puder ser, com um debate à volta, uma conversa, não é bem um debate, uma conversa à volta da descolonização, onde eu acredito que teremos algumas diferenças maiores que temos tido até agora, mas é sempre muito bom falar de temas difíceis. Pronto, Durão Clemente, a palavra é tua, depois Rosada Luz, a seguir António Sarcedeu. Eu acho que por hoje já chega. Só queria mostrar o livro, só queria mostrar este livro que o Rosada Luz se deve recordar. Estás a ver? A lista de antiguidades oficiais do Exército. Ok. O meu pai trabalhou no Ministério do Exército e trouxe-me este livro, que é de 83, onde estamos todos, não é? Estávamos aqui quando entramos, quando nascemos. Isto é para dizer que depois do 25 de Abril também tivemos muitos espiões cá em Portugal, todas as suspeitas e qualidades. Sim, acredito bem que sim. Acabo por hoje, um grande abraço para si. Grande abraço. Para o Cerdeiro que fugiu, e meu camarada António, não esteja zangado comigo, que eu não estou zangado. Não, ninguém se zanga. Aqui não sei se quer zanga. dizer uma coisa, António Rosado. Não, era só dizer que gostei muito destes debates. Infelizmente, estes temas, para terem algum interesse, têm que sair daquilo que é normal e, portanto, leva tempo. E nós, às vezes, não somos suficientemente sucintos. Como isto é uma conversa e às tantas isto prolonga-se um bocado. Mas foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Mas vamos estar para a semana com a descolonização. Conto com os dois, espero eu. Ok. Está bem. Ok. Então pronto, um grande abraço. Fiquem bem. Boa semana. Obrigado.